sobre concursos de arquitetura, um tema que a gente considera extremamente caro para nós arquitetos. E antes de começar a noite de hoje, o primeiro debate, queria falar um pouquinho do histórico, de como surge esse ciclo de debates aqui dentro do IAB. Há pouco mais de um ano, vocês puderam acompanhar, um grupo de arquitetos inquietos com a então situação, com a então produção arquitetônica, se une e começa a discutir os concursos de arquitetura. E desse debate, dessa união desses arquitetos, surge um manifesto chamado Perspectiva do Chão. Esse manifesto foi publicado pela Arquidec, encontrou ressonância, uma série de outros textos surgiram. O próprio Romulo, que está aqui, é autor de um desses textos. O Hector Villeca também participou desse debate com um texto bastante interessante. E o assunto começou a vir à tona novamente. Muito já se discutiu sobre os concursos de arquitetura no Brasil. E, novamente, a gente percebeu a necessidade desse debate voltar ao IAB. Nós convidamos esse grupo a fazer parte, então, de um grupo de trabalho interno. Nós trabalhamos durante alguns meses, foram meses bastante produtivos, em que periodicamente nós nos encontramos aqui dentro do IAB para decidir de que forma a gente poderia ampliar esse debate. Então, a nossa perspectiva, a nossa perspectiva é que a gente começasse a ampliar essa discussão, que até então esse grupo de trabalho tocava, através de um ciclo de debates onde a gente pontuasse algumas questões. Então, hoje a gente tem a primeira noite, daqui 20 dias a gente vai ter mais um encontro, onde o tema vai ser júri. Alguém me ajude com a júri e crítica, ou júri e crítica. E mais para frente a gente vai falar sobre a tradição, quanto pesa a tradição dos concursos de arquitetura. E nós somos um pouco pretensiosos no melhor sentido de que esses debates eles gerem um conteúdo e que posteriormente esse grupo de trabalho, agora expandido para toda a comunidade arquitetônica, possa produzir novos encontros, talvez com outros formatos, outros modelos de discussão, para que a gente, sem virar as costas ou abandonar tudo que já foi discutido dentro do IAB, mas que a gente possa retomar algumas questões que ainda estão abertas. Então eu queria convidar o Frederico Costa, que é um dos autores do texto Perspectiva do Chão, e ele vai mediar o debate dessa noite, e aí pode apresentar os demais convidados e iniciar os trabalhos. Tudo bem? Olá a todos. Boa noite, muito obrigado por todo mundo ter atendido a esse nosso chamado. Eu gostaria de iniciar essa mesa. A mesa se chama Quem segue edital ganha concurso. É a pergunta nossa, uma provocação. Foi dessa maneira que a gente procurou dar diferentes ênfases, mas não que a gente não trate de outras questões das outras mesas. Eu acho que são muitas as questões levantadas a partir da problemática dos concursos, e a gente resolveu começar por esse para... Bom, eu gostaria de convidar, então, os convidados que a gente trouxe para o debate, a Marina Grenover, pode responder também. A Marina é arquiteta no Escritório Base Urbana, professora na USP, na FAP e na Escolaridade. Daqui a pouco eu vou falar dos concursos que a Marina participou nos últimos tempos. Que se chama Ana Júlia, também. Ela é uma arquiteta também do Escritório Vão, tem trabalhado no projeto de escritório, também participou de alguns concursos, de alguns prêmios. Deixa eu tirar aqui dela. E o pessoal Romulo Barato, que é editor do Arquidec, foi um dos que também escreveu os textos após essa perspectiva. E também já participou de alguns concursos também. E a experiência pode também trazer bastante coisa para a gente. Então, a Ana, eu queria fazer um pouquinho essa retomada de alguns concursos, para inclusive a gente lembrar. A Ana participou do concurso nacional do Anexo do BNDES, o escritório foi em segundo
lugar. Concurso internacional de Geometria Invisíveis, da Liga Espaço de Arquitetura, no México, 2015. Assim tá bom? Vocês estão escutando? Tá baixo? Eu acho que não tá ligado. Tira o microfone e fala alto. Aqui tá. Não sei se tá gravando. Tá? Não, no microfone não. Tenta agora. Não. Então eu falo. Vai falando lá para o primeiro imagem. O curso do anexo do Museu de Arte de Lima, 2016, e o Sesc Limeira, que está em quarto lugar, no concurso de 2017. O Rômulo, achei interessante também, eu conheço o Rômulo já também há algum tempo, ele participou, a primeira vez que a equipe brasileira participou do Solar Decathlon, foi um concurso europeu, então o Rômulo também participou também do Finspace, que é na Croácia, como arquiteto. Então ele também tem algumas experiências internacionais de concurso, eu acho que poderia também falar um pouco dessa experiência. E a Marina tem também um longo histórico de concursos. Primeiro lugar no concurso Escola Vera Cruz, 2009, a Escola Lourenço Castanho, 2010, no Nova São Paulo, 2011, e o Parque Estadual do Parque do Cocó, 2017. Além de outros prêmios, menções honrosas. Então, a gente procurou chamar 3 convidados pela experiência profissional, pela atividade também docente. Eu acho que vou falar um pouquinho antes de vocês comentarem um estímulo para o nosso debate de hoje. E também o Romulo como alguém que está em contato através do arco dele, através do site de notícias, também com experiências internacionais e outras vivências também que vale a pena para esse debate. Então é o seguinte, acho que a provocação que eu gostaria de fazer, baseada na nossa pergunta, é o seguinte: a gente pensou na questão dessa abordagem pelo edital. Pensar o edital seria, quem segue edital não é concurso, seria uma abordagem bem normativa, né? Uma confiança num documento, uma norma, que justificaria o resultado do concurso. Por outro lado, a pergunta leva a gente se perguntar se existe alguma coisa acima dos editais. Existe uma força, existe uma justificativa, um sentido acima de cada edital do concurso que justificaria ele. Então seria uma abordagem que talvez o júri personifique ou incorpore. E nesse sentido a gente entende como uma abordagem técnica. Poderia cair num tecnicismo, uma tecnocracia. E por fim, a pergunta que a gente gostaria de trazer, abrindo esse debate, eu acho que esse é o objetivo da gente estar aqui no IAB. É uma instituição que sempre se preocupou com isso. Existe um regulamento de concurso pautado pelo IAB, ele próprio tem esse documento, é um documento de 2014, não sei se todos conhecem. E por fim, a pergunta que eu fica é: tem alguma forma da gente colocar critério democrático para concurso de arquitetura? Se o edital incorpora um sentido normativo, o júri ou alguma justificativa além dele, como a qualidade do projeto, seria uma justificativa técnica. Será que a gente consegue trazer elementos democráticos para essa questão? Então, é um pouco que eu gostaria de convidar. É um livro que vai falar durante o tempo. Cada um vai marcar um tempo de 10, 15 minutos, completamente livre. Depois a plateia fique à vontade para fazer as perguntas e a gente abre na sequência. Certo? Podemos começar? Ordem alfabética? Começando a Maria. Boa noite. Queria agradecer o convite, agradecer ao Frederico, ao IAB, a turma do IAB toda, agradecer a Ana e ao Rômulo pela companhia, pela conversa. A gente já começou a conversa. Porque, enfim, eu acho que o assunto dos concursos é um assunto que está na hora da gente discutir.
como professora, talvez eu deva dizer que eu sou uma pessoa otimista em relação aos concursos. Eu acho que não sou contra os concursos, apesar de achar que do jeito como a gente faz, não está bom. Então, eu queria primeiro levantar assim, alguns aspectos que eu acho que são positivos do concurso e acho que vão de encontro à questão da democracia, se a gente puder pensar um pouco genericamente nessa palavra. Mas a primeira coisa que eu acho é que os concursos são uma ferramenta democrática de discussão, na medida em que a arquitetura ela não é uma atividade essencialmente de aplicação de conhecimentos científicos ou técnicos. Portanto, ela é uma disciplina que se pauta pela interpretação de questões e proposições de questões. É como se você tomasse o mundo, uma ideia de mundo, e transformasse essa ideia de mundo numa proposta de espaço. Portanto, é muito difícil você avaliar isso que não seja por comparações. O concurso nada mais é do que uma oportunidade de você poder comparar determinadas interpretações de um problema e poder, ao comparar, aferir aquela que responde a um determinado critério mais adequado, de maior coerência. Então, tirando todos os problemas que a gente sabe que existem entre editais, júris e o ensino da arquitetura, que eu acho que tem a ver com isso, o concurso é a ferramenta mais democrática para você debater um determinado problema que implica questões públicas e questões do bem público. Nesse sentido, o concurso faz bem. Depois, eu acho que o concurso, ele resulta, por pior que seja o resultado, ele acaba nos oferecendo, historicamente, a oportunidade de um acervo de discussões sobre arquitetura. É um momento onde um determinado grupo de arquitetos que se dispõe a participar do concurso, que para e debate determinadas questões. E isso fica na história da nossa arquitetura. São históricos os concursos que discutiram questões polêmicas, que refletiram sobre problemáticas urbanas, sobre problemáticas de inclusão social, sobre questões que são latentes da nossa profissão. Então eu acho que o concurso ele é uma ferramenta que acumula saberes e que nos importa nesse sentido. Eu acho que, recentemente, a fundação do CAL, ela tem um papel importante na mudança daquilo que são a gestão dos concursos. Acho que o IAB, com essa iniciativa que começa hoje, entra nessa pauta de um jeito mais público, apesar da gente saber que essa discussão sempre terminou, historicamente, o IAB, principalmente o IAB de São Paulo, o IAB do Distrito Federal. Mas acho que o CAL teve um papel, ao regular separadamente a profissão em relação à engenharia, de criar grupos de trabalho para discutir a questão dos concursos, de amparar tecnicamente a formulação de editais em termos de referência, e isso é um marco aí na nossa história importante. Mas eu acho que tem muito mais questões negativas a serem colocadas e problemas a serem pensados do que essas três coisinhas que eu vi como virtudes nesse momento de como se faz concurso no Brasil. A primeira coisa que eu acho é que a gente tem que avaliar em relação à nossa classe e em relação à profissão outros agentes que são muito fundamentais para a questão do concurso. Por exemplo, a falta de políticas públicas claras na gestão e nos governos de como proceder empreendimentos de equipamentos públicos ou empreendimentos de infraestrutura e de urbanização. A gente sabe que os governos funcionam com lógicas que não têm nada a ver com as demandas sociais, com as demandas urbanas, e que, portanto, não faz parte do universo do gestor público a hipótese de que ele pode discutir democraticamente essas políticas públicas. E o concurso é uma ferramenta para isso. Então, é difícil analisar os problemas do concurso sabendo que a gente tem uma cultura pública que desqualifica e desvaloriza procedimentos de debate sobre os destinos da cidade, sobre o destino do dinheiro público no âmbito da saúde, da educação, da habitação, de todos esses equipamentos que o governo pode empreender e que nós, arquitetos, temos a capacidade de desenhá-los. A outra coisa que eu acho que é muito complicada é a legislação que ampara as licitações, que é uma legislação, que é a Lei 8666 aqui,
é uma legislação pautada pelo critério de menor preço, e a gente sabe que, por natureza, a nossa profissão é uma discussão que se amplia muito além do custo do projeto. O custo do projeto é um dos itens da discussão, mas ele não é o item da discussão, e nem deve ser ele o único a aferir o melhor projeto. Então, é muito difícil a gente incluir na rotina das contratações que seguem as licitações o tema dos concursos, porque ele está lá na lei, mas é bastante frágil a maneira como ele é descrito na lei 8666. Depois, eu acho que tem uma outra coisa importante, que é a maneira como se procedem os editais e os termos de referência. Eu acho que, para pegar a primeira pergunta, eu acho que a gente tem que seguir edital em termos de referência, assim como a gente tem que seguir a lei de trânsito. Quando você pega um carro na mão, você tem que seguir a lei de trânsito. Senão você está pondo em risco uma série de elementos aí que não extrapolam a sua habilidade no volante. A mesma coisa com os editais. Eu acho que os editais eles podem ser mal formulados e cabe ao leitor do edital, concorrente, decidir se ele quer se arriscar naquele texto mal feito ou não. E daí então não participo desse concurso porque o edital é mal escrito. Acho que a gente tem que combater editais mal escritos, mas acho que tem que seguir o edital, porque ele é a pauta, ele, em termos de referência, são a pauta que balizam o outro lado dessa conversa, que é o júri. Os jurados têm autonomia, todo mundo fala, não, os jurados têm que ter autonomia, mas o júri também tem que seguir o edital. Porque se o júri também extrapola o edital, qual é o termo, a mediação entre quem propõe uma solução para um problema e quem avalia a qualidade dessas soluções? A gente cria aí margens para outras ações e outras interpretações muito difíceis de serem depois justificadas eticamente, financeiramente e esteticamente pela escolha. Quer dizer, quantos concursos a gente sabe que os jurados saíram fora do edital e acabaram escolhendo obras que não necessariamente têm a capacidade de serem enfrentadas na sua conclusão final, porque se escolheu sair fora daquilo que estava cerceado pelo edital. Então, eu acho que uma das coisas interessantes do concurso, para quem participa do concurso, é justamente encontrar dentro do edital frestas para a criatividade. E se o edital extrapola aquilo que são as definições circunstanciais do problema e começa a entrar, a projetar, é porque o edital está mal escrito. E se ele gera muitas dúvidas, é porque ele também está mal escrito. Se ele gera dúvidas, provavelmente é porque ele começou a projetar, e não a cercear e a definir o âmbito daquele problema. Então, eu acho que a gente precisa discutir como fazer editais, discutir os editais que foram feitos, os bons, os ruins, enfim, pesquisar essas coisas todas para poder usar o nosso histórico como uma baliza de referência de qualidade. Eu acho que, enfim, poucas profissões no mundo usam o concurso como uma ferramenta de aferição de uma boa solução para um determinado problema. Mas eu acho que a gente tem estudos, tem casos, na verdade, muito interessantes. A França, por exemplo, usa uma ferramenta que é o cadastro dos escritórios no âmbito municipal, estadual e federal para poder fazer concursos. Esse cadastro, ele recebe uma pontuação no escritório, então jovens arquitetos e arquitetos mais velhos, que têm mais experiência, ficam lá categorizados e pequenas obras são oferecidas para escritórios menores, para escritórios mais jovens, e depois você muda a sua pontuação e vai assim construindo um acervo de escritórios e de saberes que não necessariamente põe todo mundo numa roda louca de vamos aí ver quem é que ganha esse negócio. Eu acho que a gente poderia discutir critérios, a Argentina também tem outras maneiras de fazer, a Espanha também, quer dizer, eu acho que existem referências internacionais muito interessantes de formas de cadastro que não são da autarquia nem da secretaria, mas que são do Estado, por exemplo, que poderiam nos ajudar a criar critérios para discutir como a gente pode cadastrar escritórios, por exemplo, qualificar escritórios para participação de concursos, criar categorias de complexidade, por exemplo, onde o arquiteto recém-formado pode projetar determinados tipos de equipamento público
mais velhos, que têm mais experiência, podem participar de outros processos mais complexos, e assim a gente cria uma ramificação maior de oportunidades. Acho que a gente tem que fazer muitos concursos, temos que participar dos concursos, acho que eles são investimentos internos no escritório, e acho que eles são uma contribuição para o debate da profissão, porque isso estimula a criação de critérios de avaliação, o problema da crítica, o problema do júri, a gente diversifica os debates, mas amplifica a potencialidade das discussões dos destinos dos nossos espaços públicos, dos nossos recursos públicos para enfrentar o problema das cidades, por exemplo. Então, eu sou do tipo otimista em relação aos concursos, acho que a gente tem que fazer uma lista mesmo, eu acho que a gente tem que criar grupos de trabalho, de pesquisa, que possam estruturar determinadas problemáticas mais graves, é uma sugestão aqui para o IAB, para que a gente possa avançar essa conversa e não ficar só sentado reclamando que arquiteto não é reconhecido, que arquiteto trabalha de graça. Eu acho que tudo isso são circunstâncias péssimas desse momento, mas acho que a gente tem que enfrentá-las com uma garra um pouco mais otimista do que só sentar e reclamar. Acho que a fala do Villieca é muito precisa, não sei quem teve a oportunidade de ler o texto dele, mas acho que é uma fala que coloca o problema de um certo comodismo em relação à criatividade. Acho que é um desafio fazer concurso e encontrar a fresta dentro daquele edital onde é possível sair do lugar comum. Acho que é um risco, e acho que é um risco que os escritórios têm que avaliar quase que à luz das suas questões e como se expor isso através do desenho do concurso que se expõe. E acho que a gente tem que continuar promovendo concursos, ainda bem que o IAB e o CAL existem para começar a ajudar a gente nessa empreitada. Obrigada. Boa noite. Queria agradecer também o convite de haver a Marina, o Romulo e todo mundo que está aqui. Bom, eu também sou uma otimista em relação aos concursos. A gente tem um escritório há 5 anos, né, um jovem escritório. Nesse tempo a gente participou de 5 concursos, uma média de 1 por ano. E a gente valoriza muito essa possibilidade de troca, de debate, esse espaço que o concurso abre, né, para levar a discussão além da relação cliente-arquiteto, mas a gente poder discutir entre a gente, né, as questões colocadas. Enfim, tem vários problemas, também concordo com isso, mas a saída eu acho que é justamente fortalecer esse processo, né? Tornar os concursos mais recorrentes e tentar democratizar mais essa prática, né? Enquanto arquitetos jovens, a gente sente um pouco essa questão do CAT, né? Que você tem uma régua aí que se passa e é muito difícil de acessar os concursos grandes por não ter metragem de área construída, pública, enfim. Eu acho que esse sistema de categorias, né, A, B, C, que você pode galgar e alcançar outros patamares através de prêmios, até premiações de ideias, né, que eles fazem, seria uma saída, né, mas teria que ser uma via de 2 mãos, talvez, né, então, sei lá, os arquitetos maiores também não participam dos concursos dos menores, né. O problema é que a gente ainda tem muito pouco concurso aqui para isso acontecer, não sei. E a outra coisa que eu sinto, assim, que a gente tem uma estrutura muito pequena dentro do escritório, né? Então, normalmente fazem os 3 e um colega, o SESC, a gente foi em 4º lugar, foi com o Chum de Cubrian, né? Pessoal do CAA. Vejo, assim, pra gente é uma oportunidade muito grande, a gente cresce muito num tempo muito intenso de trabalho, né? Uma imersão. Só que é uma energia muito grande que talvez pudesse ser em 2 fases. Eu acho que alguns tipos de concurso poderiam ser em 2 fases. Acho que o que é exigido também pelo edital, no estudo preliminar, ultrapassa um pouco. Talvez, então, se tem 100 pessoas concorrendo, faz um concurso de 2 fases, ou 10, 15 para a segunda fase, e aprofunda isso, né? Não sei, talvez seria uma saída. Não
sei, porque acho legal essa oportunidade de estar aqui conversando, porque eu fiquei inquieta com essa questão a semana inteira pensando e discutindo com outros colegas. O que mais? Então, aí sobre os textos, né, da bibliografia básica. Eu achei super interessante, pertinente as colocações e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa que foi muito falada sobre as respostas, uma hegemoneidade, tipo, das respostas, mas muito abordando pelo aspecto formal, assim, sabe? E de não ter uma oxigenação, de serem respostas muito parecidas, enfim. Mas eu acho que isso não sei se é um problema do concurso em si, nem do edital ser engessado, nem do júri. Eu acho que é um problema, o concurso é um reflexo do quadro, né, da conjuntura total. Então, eu acho que a gente tem tido pouco espaço para experimentação na arquitetura e para discussão. Né? Talvez se tivessem mais concursos que possibilitassem isso, tipo concursos de obras temporárias, pavilhões, instalações, ocupações de espaço público, mais debates, mais crítica, mais publicação. Eu acho que isso seria a saída para a gente poder, porque, não sei, talvez o problema seja mais a formulação das questões do que as respostas em si, né? Eu sinto que a gente vai muito fazendo, automatizando, às vezes sem parar para pensar o que a gente está querendo dizer com a arquitetura que a gente está fazendo. E, enfim, na Cidade do México, por exemplo, você vê que tem muito desses tipos de concurso, tem iniciativas independentes, galerias de arquitetura que debatem a arquitetura através de instalações, de ocupações de espaço, não só através do exposição de planta e corte, dos desenhos bidimensionais, das maquetes, como a gente faz aqui. Enfim. Mas a questão do seguir ou não o edital, que é o tema, eu acho que o edital é um parâmetro, né, é uma base, né, da onde todo mundo parte, mas eu também acho que se no caso dele ser mal formulado, o arquiteto tem que ter a consciência e a responsabilidade de também poder colocar a sua opinião e dar uma outra resposta para aquilo, né? Sei lá, o caso do Cuas, por exemplo, do UMA em Córdoba, né? Que ele fala, não vai ser aqui nesse terreno. Esse terreno ao norte é muito melhor, perto da península, aqui tem uma pista para o centro histórico, enfim, é uma exceção, mas eu acho que também é um jeito de contribuir com o debate. Às vezes você tem que fazer também sem a intenção do só ganhar, né? Mas da intenção de contribuir para a discussão. E nesses casos eu acho que é válido não seguir, né? Mas não seguir com uma postura clara, com base de argumentação, não apenas não seguir para burlar o edital. Enfim. Acho que vou falar um pouco. Oi, boa noite. Obrigado, Marina, Ana, Fred, Iabê, Marcos. Muito feliz de estar aqui e especialmente feliz de alguns textos que a gente publicou no nosso portal, no Arqueiro, que terem ajudado a fomentar essa discussão e, enfim, colaborar com o debate acerca dos concursos. Acho que eu vou começar com a pergunta que está meio baixo. Com a pergunta que, enfim, que dá título ao debate de hoje. Quem segue o edital ganha concurso. A princípio, ao meu ver, essa resposta é não. E eu vou explicar por que eu penso desse jeito. O manifesto Perspectivas do Chão, escrito pelos arquitetos de Campinas, Fred, inclusive. Tem mais alguém aqui? Parabéns.
edital ele pontua uma coisa que o Viglieca vai pontuar também no texto dele, que é a massiva presença em editais de concurso por inovação e respostas, enfim, criativas, sobretudo inovadoras. Esse mesmo texto, escrito pelos Ricardo de Campinas, ele elenca, aliás, ele parte do resultado da Casa da Arquitetura em Campinas, mas ele se encaixa muito bem em uma série de outros concursos que a gente vê publicado enfim, no Brasil, e que os resultados seguem uma curiosa semelhança. E isso, inclusive, o próprio Viglieca chama de realmente falta de inovação nos concursos. Então, se o edital pede por criatividade e inovação e os resultados são qualquer coisa menos isso, a princípio, né, sem entrar nos pormenores de cada trabalho, a resposta mais rápida a essa pergunta seria não, quem segue o edital infelizmente não foi no concurso. Mas o Viglieca, inclusive, ele no texto dele otimista em relação ao processo, assim como a Mariliana, e enxerga o processo de projeto como uma ferramenta de investigação. Que eu concordo com esse ponto de vista, e eu acho que no concurso de arquitetura o projetar ele é sim, ele pode ser uma ferramenta de investigação para, nas palavras de novo do Viglieca, cumprir essa obrigação e esse dever da profissão de arquitetura, que é criar um futuro e um ambiente construído melhor. Uma outra coisa que me faz pensar sobre refletir sobre a questão dos concursos é que frequentemente a arquitetura, ela por algumas pessoas, ela é vista como um campo muito próximo das artes. Só que diferente das artes e de alguns outros campos, a arquitetura ela não detém um grau de autonomia e de liberdade que é muito recorrente. A gente está sempre, enquanto profissional que atua com o projeto, submetido a uma série de forças e de influências externas à profissão. E talvez esses sejam os motivos pelos quais a gente continue fazendo concursos e participando deles. Porque enquanto a gente está participando de um concurso de arquitetura, o arquiteto ele não adquire, mas ele alcança uma espécie, um grau de autonomia, em que, enfim, não há cliente especificamente, e certa liberdade em termos de concepção e de desenho é alcançada. A questão é que, pelo menos ao meu ver, há um problema nisso, que toda essa investigação que o projeto de arquitetura durante o concurso ele poderia representar, ele poderia enfim, trazer, suscitar toda essa investigação e esses questionamentos, ele de fato acontece. Ele, enquanto se faz, se projeta, se questiona. Mas, como por fazer parte do concurso e estar submetido a um júri, a visibilidade desse resultado ela depende do crivo de um grupo de pessoas, do grupo de arquitetos ou às vezes profissionais de outras áreas que fazem uma espécie que fazem uma seleção.
e apenas alguns desses resultados são frequentemente publicados. São raros os concursos que publicam todos os resultados, o que é uma pena, porque uma parte considerável da investigação e do esforço profissional por trás disso se perde. Fica hermético, fechado dentro de um grupo do grupo que desenvolveu aquilo. Então, esse é um dos problemas que eu vejo no concurso, é que parte do conhecimento não é transmitido, ele se perde, ou fica reduzido, ou alcance dele. E outro problema, que talvez esteja bastante relacionado, e pontuando esses problemas, eu não coloco como alguém que é pessimista em relação aos concursos, mas, enfim, eu acho que a crítica e a análise é válida. Outro problema, e que não foi necessário uma pesquisa muito extensa para observar, é que esses grupos seletos que fazem a seleção dos trabalhos que vão adquirir um alcance maior e de trabalhos que vão permanecer calados, por assim dizer, ele é um grupo que se repete, não em termos de indivíduos, necessariamente, mas em termos de grupo. Se pegar, por exemplo, os últimos concursos do SESC, os últimos concursos do CODAB, concursos para arquitetos formados, e os últimos concursos da Projetar, que é um portal de concursos para estudantes, um dos maiores do Brasil, a gente publica com frequência os resultados e as chamadas. Se pegar os últimos concursos desses últimos concursos, de todos os jurados, todos eles, houve 120 homens e apenas 26 mulheres. Isso é uma porcentagem de 82% de jurados homens em todos os concursos do CODAB, todos os concursos do SESC, desde o de Osasco até agora, e os últimos 12 do Projetar. 82% das pessoas que definiram o que vai ser publicado, que vai alcançar um alcance maior, são arquitetos homens, geralmente acima de 45 anos, e apenas 26% são mulheres. Isso, de alguma forma, poderia estar relacionado, não sei, cabe aqui a minha discussão, mas poderia estar relacionado com a citada homogeneidade dos resultados e até porque não dos argumentos genéricos usados pelo próprio júri para a seleção desses trabalhos. Então, ao contrário do que tudo que eu falei até agora possa soar, mas eu não me considero pessimista, eu sou, como a Marina, um otimista em relação aos concursos. Só acho importante pontuar que tem coisas muito curiosas, para dizer o mínimo, que merecem uma atenção maior e merecem mudar. Obrigado mesmo por essa primeira rodada. Estamos apenas começando, ainda tem bastante tempo para seguir. Eu tenho já algumas perguntas, mas eu gostaria de perguntar também se alguém já pensou em alguma coisa. Em geral, esse momento é aquele que as pessoas estão pensando. Não, mas a pessoa é rápida, alguém acha que. Não, é melhor passar lá. Porque esse que está com o contato, mas a gente conseguiu. Fica esse na mesa. Está desligado. Foi. Não? Posso falar? Falo bem. A pergunta vai no gancho do que a Marina colocou, justamente sobre essa questão dos ganchos que os editais eles abrem para a criatividade, né? E até que ponto isso não se torna um problema. Até gostaria de retomar um pouco o do Parque do Cocó, que foi um edital bem problemático, que ele
foi sendo alterado durante o processo, principalmente quanto ao que deveria ser exposto. Então, se você começa um processo de projeto, você já tem noção do que vai ser colocado naquele concurso, e durante o processo se altera, eu acho que traz uma fragilidade muito grande, né? Tanto para o que você espera como uma proposta, o que vem. No caso, lá o número de pranchas praticamente triplicou, e eu acho que isso muda muito a ideia do concurso. O concurso que era para uma área gigantesca na cidade. Se você tem um número reduzido de pranchas, eu acho que ele pede muito mais uma ideia, e quando você amplia esse número, né, consideravelmente, você acaba pedindo mais projeto, detalhamento, que talvez não fosse o momento mais adequado, que eu acho que isso casa também muito com essa colocação de entender melhor essa questão de como fasear também os concursos. Eu acho que isso é muito importante. E a pergunta fica justamente nesse ponto: até que ponto a gente pode depender justamente dessas brechas digitais que muitas vezes têm fragilidades para conseguir expor melhor a criatividade dentro do concurso. Muito obrigado. Eu vou aproveitar o gancho para, na sequência da Marina, que vai responder, perguntar para o doutor também sobre experiências pessoais que tiveram. Algum caso positivo, algum caso negativo, se vocês quiserem também na sequência falar, eu acho que é uma questão também que eu gostaria de instigar para a mesa. Eu acho que as brechas que eu estava me referindo são justamente na hora em que o texto de referência, que eu acho que é mais importante, porque o edital é o procedimento, né? O texto de termo de referência que, na verdade, é a circunstância daquele problema, né? Na hora que esse texto, e no caso do COCO, o termo de referência era muito bem escrito, foi por isso que a gente continuou no concurso, porque apesar da bagunça do edital, o termo de referência era realmente um trabalho primoroso, sobre uma avaliação ambiental, socioeconômica e com dados de planejamento de 5 anos, 10 anos e 20 anos de Fortaleza. Então tinha muita consistência de informação. Eu acho que é dentro do termo de referência que se abrem as interpretações e as hipóteses de projeto. Quando o termo de referência é bem escrito, o escritório consegue juntar um universo de informações, além do termo de referência, que nos habilita a pensar estratégias que estão bem embasadas, porque ali tem o dado, né? O termo de referência é um levantamento de dados, é um levantamento da circunstância, é um universo de problemas que aquele projeto tem que dar conta. Se esse texto é bem escrito, é muito mais fácil você verificar as suas primeiras hipóteses projetuais. Então, no caso do COCO especificamente, a gente se surpreendeu. Obviamente, a gente estava planejando 5 pranchas e uma de resumo, e 40 dias depois do trabalho já planejado, quais eram os conteúdos todos, a gente se surpreendeu com 15 pranchas de concurso e 3 pranchas de resumo. Mas a gente teve muito mais tempo, porque também eles alargaram o tempo. Um concurso que era para ser discutido em 60 dias virou um concurso de 5 meses. Então, foi uma escolha nossa continuar, foi um debate imenso dentro do escritório, várias reuniões, não, chega, que absurdo, não, vamos. Enfim, a gente tinha montado uma equipe de 12 pessoas. Como é que você mantém 12 pessoas durante 5 meses, trabalhando numa cidade que fica 4 horas de avião daqui? Enfim, era bem difícil mesmo enfrentar. Mas a gente tinha ali achado um assunto que nos interessava mostrar e que nos interessava aprofundar. Então, foi um risco nosso, não tem nada a ver com a bagunça do edital a gente ter continuado, né? É uma decisão nossa. E eu acho que a gente não deve misturar essas coisas, porque não é porque o edital é ruim que então concurso não serve para nada. É isso que eu queria separar quando eu dei esse exemplo. Eu acho que concurso é uma ferramenta para a gente aferir bons projetos, na medida em que você tem um embasamento, que é o termo de referência, bem circunstanciado.
Depois eu soube, por exemplo, que quem escreveu a maior parte desse termo de referência foi um profissional que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente de Fortaleza há 18 anos e que há 14 estuda só o Parque do Pompéu, só a formação do parque, que tem 45 anos de história de disputas e lutas sociais e ambientais para sua demarcação. Então, estava ali, dava para ver o caldo do doutorado da pessoa, dava para ver a consistência de uma pesquisa de 40 anos da sociedade discutindo aquele lugar. Eu acho que isso falta nos editais, nos termos de referência, consistência de pesquisa a respeito daquele assunto, seja um ponto de ônibus ou um parque de 1.000 hectares, né, dentro de uma cidade de 5 mil habitantes, então 5 milhões de habitantes. Então, eu acho que tem questões assim que tangenciam uma fragilidade a que os arquitetos são submetidos, que é a escritura de um texto frágil. Né? Os problemas maiores eles estão nos textos frágeis, que são os termos de referência e os editais. Acho também que a gente precisa separar discussões entre editais públicos e editais privados, porque tem uma diferença, tem um propósito diferente. Eu acho que colocar tudo no mesmo caldo também atrapalha a nossa discussão, porque a empresa privada ou uma autarquia, ela tem uma autonomia maior de definição do que são os seus critérios, os seus parâmetros, do que o gestor público, né, que tem outras responsabilidades. Mas eu acho que assim, o que nos instiga lá no escritório a participar de concurso é justamente onde está essa fresta. Ficar se perguntando onde é um lugar não comum que vai ser possível inventar, fazer uma experiência, como disse a Ana. Né? E é difícil, não acho que é fácil não. Vocês querem falar de algum tema? Eu não sei, essa questão da criatividade eu acho assim complicada, né? Tipo, atrelada a um conceito de genialidade e tal. Eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse 20 vezes mais concursos com uma qualidade boa de arquitetura e urbanismo do que um concurso genial, assim, entendeu? Porque acho que não é sempre que a gente vai ficar reinventando a roda e todo o resultado vai ser um grande manifesto. Acho que a gente tem que discutir espacialidade, né, inserção urbana, território, não essa coisa, sei lá, da criatividade, inovação pela inovação. Não sei, eu acho que isso tem que ser fomentado fora do concurso também, né? Acho que é uma questão que a gente vai resolver aí, sabe? Então, não sei até que ponto o concurso de habitação social, por exemplo, permite tanta inovação, assim, sabe? Você tendo que projetar um espaço de qualidade, com custo baixo, cheio de números, enfim, de quantidade. Então, eu acho que se a gente prezasse pela qualidade, não só pela questão de ficar nessa coisa da genialidade, talvez para a gente, para essa cidade que a gente está vendo ser construída aí, fosse mais benéfico, não sei. Em relação ao que você perguntou a experiências pessoais, bom, o primeiro concurso que a gente participou sozinho foi em 2014, né, como autores, foi o anexo da sede do BNDES lá no Rio de Janeiro, no Morro de Santo Antônio, que é um dos morros fundacionais lá do Rio, e o edital sugeria um corte para fazer um muro de arrimo de 100 metros de altura, assim, tem e é uma porção do morro que sobrou, que foi usado para fazer o aterro do Flamengo, tem o convento de Santo Antônio, os franciscanos estão lá desde 1500. E aí a gente entrou totalmente inexperiente, né, recém-formados, para treinar e acabou passando para a segunda fase do concurso junto com outros 4 concorrentes, né, que era uma fase de anteprojeto. E o nosso partido era o único dos 5 que não era uma caixa, né, todos fizeram uma caixa lá, sei lá, 75 por 50 metros, implantaram esse muro de arrimo e a gente fez 3 lâminas assim, de 17
metros de frente, que tinha 2 intervalos de 12 metros, por questões de ventilação e iluminação naturais, para não criar um miolo escuro lá dentro, e por questão que a gente queria revelar o morro que estava atrás e tal. Aí a gente passou para a segunda fase com esse partido, e o júri elogiou tudo na ata. Daí depois, quando a gente foi para a segunda fase, veio umas recomendações da comissão julgadora, né? Então eram 13 recomendações. Então tinha, sei lá, da doca, do estacionamento, acesso, sei lá, um monte de coisa. Aí dentre essas 13 tinha uma que era rever as relações entre as lâminas, promovendo interligação em todos os níveis. Porque a gente só interligava em 2 pavimentos, com umas passarelas, né? Então, o resto do morro ficava... E aí foi uma crise, né? A gente falou, nossa, mas como assim? Viu? Eles elogiaram o nosso partido, que era justamente manter o morro, e agora vem essa recomendação que é pra gente fazer passarela em todos os níveis, e vai ficar um paredão lá, e vai mudar o projeto que passou pela primeira fase, pelo primeiro crivo do júri. Enfim, aí era uma incoerência, né, dentro do próprio júri. Enfim, a gente resolveu, no final, teve um furo de amigo, até porque tinha áreas técnicas que a gente recém-formado não estava contando, e construiu uma topografia construída com aquilo que o Lemar fez lá na sede do BNDES, que eram umas varandas e tal, como memória do morro, e deixou esses vazios e tal. Foi uma experiência engraçada nesse sentido. Os outros concursos que a gente participou, teve esse no México, que a gente foi em primeiro lugar, foi um concurso internacional, chamava Geometrias Invisíveis. E esse concurso a gente conseguiu editar. Era um concurso, na verdade, um lugar que chama Liga, Espaço para Arquitetura, que eles convidam normalmente arquitetos ibero-americanos para fazerem propostas de instalação e discutir arquitetura. E promovem vários debates, muito legal. Tal. E na 20ª edição eles resolveram abrir um concurso para os anônimos, e a gente entrou. E aí era um concurso para fazer uma proposta dentro desse tema das geometrias invisíveis, os 16 metros quadrados da galeria que fica num térreo, né? E a gente fez, e aí, dentro de muitas discussões, a gente acabou fazendo um parasita numa inteira cega do edifício, que percorria os 30 metros de altura, então a galeria ficava vazia e tinha uma boca que buscava o ar, as massas de ar da cidade, e levava para dentro do térreo, enfim. A gente fez, depois de muita discussão, porque a gente acreditava muito na ideia e no conceito do trabalho, mas a gente achou que ia ser no máximo, com muita sorte, segundo lugar. Mas a gente falou, tudo bem, mas a gente está acreditando nisso, então vamos apostar em mandar, porque a gente achou a ideia bonita, enfim, e coerente. E aí, no fim, eles foram bem mais loucos que a gente, e deram 13, e daí a gente foi para lá fazer, enfim, fez correr portado, com o pessoal lá do México. Foi uma experiência incrível. Todos os concursos são experiências incríveis, até os que a gente não ganha nada. Que ganha, né, na verdade. Eu acho que o Vilega, só voltando ao edital bem escrito, que ele estava querendo falar eu interpretei assim, de que a gente tem que fugir pelas brechas, mas que deve seguir o edital, deve seguir o edital bem escrito, porque textos mal escritos eles abrem interpretações, inclusive para julgamentos genéricos sobre as propostas, das coisas. E é isso. Alguém mais inspirado? Eu só queria colocar, na verdade, uma questão, não é bem uma pergunta, mas é só um dado que talvez essa pergunta que dá nome ao debate vem de uma questão super interessante, que é os anos de crise que a gente vem passando,
E ver a possibilidade do concurso uma real chance de ter um trabalho no escritório durante muito tempo. E aí talvez essa raiva ou essa decepção de ver escritórios que estão ganhando concursos sem seguir exatamente o edital, e você na ânsia de eu preciso ganhar esse concurso, então eu vou seguir o edital à risca, né? Também gera essa questão. Eu acho que isso é uma coisa importante ser colocada, porque justamente por isso, os concursos vêm sendo, e eu acho que em certo grau vem aumentando o número de concursos, isso é bom, ainda é muito pouco de fato, mas concursos como o FDE, concursos como os de Brasília, ou mesmo do SESC, dão ou na época o Renova, dão uma certa segurança para o escritório de poder ter uma vida um pouco mais respirável, digamos assim. Porque num momento completamente sem trabalho, ou você vai fazer mestrado, doutorado, ou você vai fazer concurso. Né? E isso não tem trabalho, tem que fazer. Né? Isso é experiência própria. Eu e o Peixe participou de um concurso que era isso. O edital era muito restrito, claro, exatamente quais eram as referências arquitetônicas, inclusive, e os 3 primeiros colocados não obedeciam absolutamente nada no concurso, do edital. E era justamente nessa época que a gente também estava na ânsia de procurar emprego, de procurar trabalho, sem dinheiro e tal, não sei o que. A gente falou, vamos seguir o edital. É isso. A gente vai ganhar esse negócio. Eu acho que a gente devia ter só concurso. Sim, eu acho que não devia ser porque está em época de crise a gente faz concurso. Na minha opinião, é o sistema mais democrático e se a gente passar a ter uma cultura maior de concurso, a gente consegue aferir melhor problemas específicos, ou de júri, ou de edital, ou de circunstância do concurso, ou de âmbito, do tamanho daquele procedimento. Nós vamos fazer primeiro um concurso de 10, seleciona 10, 5, 4, paga o desenvolvimento. Né? Quer dizer, eu acho que a prática ela poderia construir um acervo de bons e maus exemplos para que a gente pudesse aprimorar. Eu acho que o problema da crise ele nos assola não só pela falta de oportunidade de trabalho, mas porque essa crise, nesse momento, ela tem a ver com a legitimidade dos procedimentos institucionais. A gente está vivendo uma crise da maneira como o governo é governo. E os concursos do âmbito público, eles dependem dessa clareza. Da clareza daquilo que é uma política pública habitacional, da clareza que é uma política pública de infraestrutura urbana, né, de crescimento ou de contenção, de adensamento ou de espraiamento do tecido urbano. Né? E isso não faz parte da pauta dos governos. Então, a gente tem que discutir concurso, mas a gente tem que eleger bons prefeitos, bons governantes, bons deputados. A gente tem que eleger boas instâncias de representação, bons representantes dentro do CAL, bons representantes dentro do IAB. Porque essas são as formas democráticas, de novo, da gente construir um acervo de experiências que possam levar a todos os arquitetos em idades diferentes, em oportunidades diferentes de vida, a usar essa ferramenta como uma forma de construir trabalho. Sim, eu acho que você tem toda a razão. Né? Agora, não é também certo que por causa dessas incertezas todas institucionais e públicas, que o concurso é uma ferramenta de recursos financeiros dentro do escritório. Não é verdade. A gente está no Renova até hoje e a gente não executou 40% do contrato do Renova, que tem 7 anos de vida dentro do meu escritório. Né? E acho que não tem nada a ver com o edital, não tem nada a ver com o termo de referência, não tem nada a ver com o júri. Eu acho que foi um concurso, aliás, bem feito. Tem a ver com a descontinuidade
continuidade de uma política pública para outra quando muda o governo, tem a ver com a fragilidade da legislação que nos protege quando você assina um contrato com um certo escopo de trabalho, daí o prefeito, o gestor, muda o escopo do trabalho, não tem ninguém que nos proteja legalmente. Escuta, mas eu ganhei aquele concurso, com aquele escopo, não é? Agora você não pode mudar o meu escopo, eu ganhei aquilo lá. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa listar, digamos assim, documentar todos os problemas para que a gente possa, entre nós, e com a ajuda de advogados, de economistas, de social, discutir ferramentas institucionais que nos protejam dessas questões, porque é muito sofrido. Né? Muito sofrido. É isso. Eu queria fazer só um balanço, assim como que a gente está, enquanto ressaltar algum destaque, e tem uma pergunta já para a próxima. Quem quiser também já tem uma pergunta para perguntar, já pode me dando sinal, eu vou anotando e já vou dando sequência. Então eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para acrescentar. Bom, para as próximas perguntas, para dar uma inspirada, a gente falou bastante dessa questão dos problemas da própria gestão pública. Eu acho que a ênfase sim são os concursos públicos, mas também a gente, como, sei lá, a gente está no IAB, eu gostei muito de ir mais na filosofia do CAL. Então, assim, seja a atuação do concurso público ou privado, se o CAL tem a missão de defender a cidade da boa prática, também eu acho que serve como referências para... Existe um papel também assim, da classe de arquitetos de colocar referências de boas práticas de concurso, inclusive para ações privadas. Assim, e apesar da autonomia maior que essas instituições têm e devem ter. Então acho que é isso. E, bom, eu vou abrir as perguntas e depois eu continuo com o papo. Consegue falar mais alto? Acho que dá para ouvir. Eu acho que tem que ser otimista em relação ao concurso e até concordo extremamente com você. Acho que não é só uma questão de escolha democrática do projeto. Essa manhã, com o texto do Paulo e da Ronique, né, na Folha, assim, me caiu uma ficha que o concurso é a proteção máxima para o arquiteto quando ele vai executar um projeto de interesse público. Né, para que não aconteça, por exemplo, isso que está acontecendo com o Museu do Trabalho, ou o Exódio de Meron, com uma licitação de 30 milhões e que foi chamado pelo Ministério Público, ou o Christian de Portes-Ampac, que foi parar numa CPI e teve que depor. Quer dizer, todos esses projetos, eles acabam, o arquiteto acaba sofrendo e você fica totalmente desamparado de qualquer instituição, seja o IAB, ou seja o CAL, ou a mesma sociedade, o colegiado, não tendo tido o seu projeto escolhido democraticamente, né? Projetos públicos de interesse público. Então eu acho que faz muito sentido a sua fala. Acho que do que foi comentado sobre se seguir ou não o edital, é difícil esperar que o edital mal escrito você vai burlar um edital mal escrito esperando que o júri seja bom. É muito engraçado aqui na região, quando você começou a listar várias pessoas que participam desses concursos e julgam, eu achei que você fosse falar que são assim, 10 julgam, sabe? Elas se revelam, porque faria todo sentido. Teve uma tarde que eu vi um julgamento do concurso e aí eu vi o julgado e o júri tomando um cafezinho, sabe? Na esquina. E foi muito engraçado, porque... E eu acho que às vezes acontece até um revezamento e uma legitimação do trabalho do outro, entende? Uma vez que não tem uma pluralidade na formação dessas pessoas que estão julgando, né? Muitos são professores nossos e tiveram uma formação específica, com a sua agenda específica. Então, eu não sei, aí eu fico um pouco menos otimista em relação ao concurso quando eu vejo o júri. Tanto que quando alguém ganha, eu pergunto quem era o júri. Ou ganha qualquer coisa, qualquer prêmio, né? Quem interessa o prêmio, se não interessa quem te deu o prêmio, quem te oferiu aquele prêmio. Que pode ser, né? Isso. Então, a qualidade do júri, eu acho que é fundamental para
para garantir a qualidade do concurso, né? E na minha visão falta muito essa pluralidade, falta essa oxigenação. E era mais um comentário, né, doce da sua fala. Assim. Ah, Felipe, eu sou... Bom, enfim, arquiteto negro. Você quer na sequência ou você espera a próxima? Boa noite, me chamo Jaime. Tiveram duas coisas que me chamaram muita atenção na fala do Rômulo e da Ana. Quando o Rômulo estava falando que no edital eles fazem eles dão essa abertura para a inovação, no resultado que não se vê inovação, eu achei que você ia falar que a culpa é dos escritórios, na verdade. Porque eu pensei assim, e aí a Ana ela comentou, né, que o concurso é um reflexo do quadro da realidade. E depois ela falou que talvez o que faltaria seriam concursos com outros programas, ou que são formulados de outra maneira. Eu acho que também dentro de todo esse debate a gente tem que identificar o papel dos escritórios e o quanto eles querem ou não debater, e esse é o tema da terceira mesa, a inovação, ou o quanto eles querem criar uma nova linguagem ou discutir a linguagem. Porque, por exemplo, os vários concursos que tiveram em Brasília, no ano passado, retrasado, não lembro, da Coadiab e tal, o resultado era muito parecido, em geral. É até engraçado, por exemplo, quando você trabalha no escritório, você vê alguém falando, nossa, mas é parecido com o nosso. Eu falei, eu sei. Tipo, todo mundo sabe que é parecido. Tipo, eu poderia ter ganho. Poderia, tudo bem. Mas o ponto é assim, nesse concurso, por exemplo, que o edital é muito limitante, digamos assim, não é incomum que os escritórios voltem para posturas mais conservadoras de solução. O meu ponto é assim, para onde o escritório está voltando também? Porque ser conservador no Brasil é diferente de ser conservador na Argentina, é diferente de ser conservador na Holanda. Eu acho que o meu ponto, no fundo, é que por mais que o edital ele seja duro, a gente sempre consegue furar ele. E eu não sei, o que me preocupa talvez seja, eu não sei até onde os escritórios estão preocupados, independente de seguir ou não o edital, em de fato falar, bom, concurso é um espaço para a gente criar, na verdade. Não sei se vocês têm algum comentário em relação a isso. Você comentou do concurso do Chile, não sei, do México. Putz, seria legal se todos os escritórios tivessem essa postura e falassem, sabe o quê? Vou fazer isso, entendeu? Tipo, acho que falta um pouco de loucura, assim, na verdade, assim, independente do júri, do edital, enfim. Bom, eu queria só concentrar, então, os dois comentários em duas questões que apareceram. Um é um pouco, prosseguindo a pergunta do Felipe, como vocês veem a composição do júri. Tem até o regulamento do IAB, ele privilegia a questão de no júri ser exclusivamente de arquitetos. Algumas outras instâncias, alguns outros concursos já experimentaram não ser exclusivamente o júri de arquitetos. Então, assim, baseado no comentário do Felipe, meio que resumindo nessa questão, como vocês veem que deveria, ou idealmente, ou em cada caso, ser a composição do júri. E um pouco, acho que é do Jaime, não sei se a gente faz um bloco e depois outro, mas do Jaime eu fico pensando numa pergunta que eu vi alguém comentando, que era, será que eu vou entrar nesse concurso para agradar o júri, para ganhar, ou para fazer o que eu quero? Então, às vezes tem esse tipo de pergunta que você se faz antes de entrar no concurso. Então, um pouco, se vocês já fizeram essas perguntas, se elas fazem sentido. Sobre a composição das comissões julgadoras e de uma, na minha opinião, almejada multidisciplinaridade, eu vejo que isso é muito positivo por dois aspectos. Primeiro, porque, sendo o concurso uma espécie de instrumento de legitimização dentro do campo, trazer pessoas de fora pode dar uma oxigenada, para fazer essa avaliação. No caso, a seleção daqueles que vão ser tornados públicos.
Então, isso gera uma espécie de oxigenação interna da disciplina da arquitetura. E o contrário também eu vejo como verdadeiro, trazendo pessoas de fora da área para a comissão, é uma espécie de primeiro passo para de tornar a arquitetura menos hermética dentro de si. É isso. Bom, sobre a composição do júri, eu acho que é isso mesmo, eu concordo com você, que como a gente tem essa somatória, né, de falta de prática no concurso, somado com editais em termos de referência fracos de consistência, e júris, às vezes, também escolhidos de forma, enfim, pouco precisa, a gente cria um contexto muito ambíguo, um contexto onde vale tudo, né? E aí os riscos são muito maiores. Eu acho que participar de concurso tem um determinado momento que é a avaliação de risco. Quer dizer, na hora que você escolhe não seguir o edital, você está colocando mais em risco aquele empenho de horas e de processos criativos pelo qual o grupo vai passar. Eu acho que seguir o edital é justamente encontrar dentro dele oportunidades para fazer algumas discussões espaciais, algumas discussões muito precisas em relação à própria arquitetura, o âmbito da arquitetura. Os bons editais são aqueles que circunstanciam o problema, que te dão referências de preço, que te dão referências de área, no caso de um edifício, que te dão referências de funcionamento, referências de práticas de manutenção, de uma série de questões que são, que você pode olhar como constrangedoras, mas que você poderia olhar justamente como desafiadoras. E eu acho que isso é uma grande questão do que é invenção, do que é desafio, do que é inovação, né? E o que é a reprodução de determinados modelos já categorizados como bem-sucedidos. E submeter isso a um júri fraco vira um problema, né, na verdade. Então, eu acho que o desafio é como a gente pode melhorar esses textos e a escolha desses júris para que a gente possa garantir um solo mais confortável para que o risco seja do escritório e não do conjunto todo, né? Porque aí sim eu acho que fica mais fácil da gente discutir. Bom, a gente arriscou mais, a gente se colocou fora da discussão, então a gente estava querendo se posicionar fora da discussão, né? E aí não ganhou o concurso. Isso eu acho que deveria ser o normal de acontecer, porque se o texto é bem escrito, se o júri consegue compreender bem as propostas, também vamos combinar que às vezes é difícil entender as propostas dos nossos colegas, né? Quantas vezes eu tive dificuldade de ler, de entender a estratégia, o partido, enfim, que os desenhos são confusos, as pranchas, então, uma loucura. Aí todo mundo reclama, porque então tem regra para fazer prancha. Pô, mas é mais fácil, porque tem um código, né? Então é mais fácil você poder comparar. Enfim, eu acho que é uma discussão delicada mesmo, essa, mas eu acho que a prática, e mais que isso, talvez linhas de pesquisa que possam sistematizar melhor o que são os concursos, porque a gente está falando aqui de experiências muito pessoais, ninguém aqui é expert em fazer, em conhecer todos os concursos, né? Talvez o Rômulo seja o que está dentro da Arquideme com mais habilidade para poder ter um panorama maior, mas eu mesmo tenho muita dificuldade de ter esse panorama, né, para poder opinar. É isso. Essa questão do júri, eu lembrei um filme, não sei se já viram, chama The Competition, que é, enfim, sobre o concurso lá, o prefeito chama Zaha Hadid, Frank Gehry, Dominique Perrault, não, como assim tá? Genuvel e Marco Foster, né? E aí, enfim, todos os escritórios daquela loucura, puta processo, complexo.
um monte de gente variando de noite, aquelas megas estruturas, eles viajam. Não, daí chega um cineasta, né, e fala, eu queria filmar o processo de um concurso. Aí o júri cria uma nova regra que quem não assinar lá o termo permitindo que o cineasta entre no escritório e filme o processo do concurso está fora. E aparece na entrevista com o Norman Foster, ele fala, eu estou fora desse concurso porque eu acho que um júri que faz isso não é sério. Não é certo você mudar as regras no meio do processo. Eu não confio nesse concurso. E os outros 4 seguem lá, fazendo o concurso, viajam para apresentar, chega o Frank Gehry lá com 50 maquetes, também que pegou com livros e não sei o que lá. E aí, no fim, depois de tudo isso, eles nunca deram prêmio para ninguém, não saíram do concurso, não aconteceu nada, ninguém foi premiado. Enfim, o Foster era que estava com a razão no final, que parecia um maluco no começo do filme. Mas sobre essa questão da participação, né, que você estava falando, de arriscar e tal, é muito maçante, né, o dia a dia do escritório, assim, no fim, as questões que você acaba lidando com um cliente privado são meio escassas, né, pobres de discussão, enfim. Então, a gente acha que o concurso é uma oportunidade, sim, né, de experimentação, mas a gente busca também sempre fazer o que a gente acredita, né, em primeiro lugar, eu acho, né, respeitando as regras do jogo. Lógico, esse caso do México que eu comentei não era um concurso como, sei lá, o SESC, o PNDES, né, que eu acho que são estruturas diferentes digitais, acho que são várias variantes, né? Não dá para julgar tudo do mesmo jeito, era uma instalação, enfim, um outro contexto. Mesmo assim, a gente arriscou porque acreditou. Mas eu acho que o edital tem uma importância, né? De ser interpretado, e mais de ser respeitado também, principalmente. Você falou em regras do jogo. O Varda está aqui ainda, que ele comentou com Arcos, de participar dos concursos a partir de uma motivação que é, enfim, crise financeira. E essa não é a regra do jogo, do concurso. A regra do jogo é justamente essa que eu comentei no início, que o concurso é uma oportunidade de se chegar mais próximo do campo de produção cultural, ou seja, um campo que tu detém de maior autonomia e liberdade. E os concursos são historicamente oportunidades, no passado, já falou em 1505, de se destacar no meio de competidores e dar oportunidade para, enfim, jovens talentos insuspeitos. E deve ser realmente desesperador depender dos concursos para uma situação de crise financeira, porque ele é justamente não pensado para isso, ele não é concebido para isso. Deve ser terrível. A Ana falou uma coisa ótima. Tem vários tipos de concurso. Né? Tem concurso que precisa ter uma especificidade muito grande, técnica, enfim, os concursos do SESC, por exemplo, que são bem polêmicos, mas é uma autarquia, é uma discussão. Mas tem os concursos de ideia, tem os concursos de pavilhões mais efêmeros, de arquiteturas menos comprometidas com questões de verba, de manutenção, que são muito sérias, né? De recursos públicos, muito complexos que cerceiam a liberdade, sim, porque tem outras premissas para serem seguidas. Né? Eu acho que a gente também precisa separar, e no Brasil a gente tem pouco essa diversidade. Né? Os concursos são poucos em todas as áreas, mas os concursos de ideias, eles poderiam ventilar mais questões de inovação, de experimentação, do que concursos onde você tem um objeto que é muito específico, um problema muito específico para ser resolvido, como 256 unidades habitacionais, entendeu? Em sei lá, sol nascente na periferia de Brasília. Isso é um problema super específico. Né? Então, eu acho que são circunstâncias muito diferentes e a gente pode fazer as discussões dos problemas
fala sobre a direção da necessidade, na própria normativa dos concursos, já existia essa ideia, a importância dele estar associado a uma cultura de concurso. Então, assim, desde a divulgação dos resultados, porque se ele é um debate de projeto, acho que a Marina falou no começo, que o importante é o debate que aconteceu, que ele se torne manifesto, que se torne historicamente verificável, que não só só ter os primeiros lugares e tal. Então, acho que é importante como um norte de normatização do concurso, essa documentação e essa diferenciação das categorias de uma maneira mais enriquecedora. Se eu não me engano, o regulamento do IAB tem a ideia do estudo de concurso de ideias e o estudo preliminar. Então, ele está meio focado só nesses dois. Existe, acho que alguma coisa falando sobre fases, mas ela não está enriquecida e estruturada como um encadeamento de um campo disciplinar que vai se estruturar a partir dele. Então, com jogos escritórios, um tipo de ideias e depois também ir subindo conforme uma justiça de remuneração, e às vezes tem concursos que são de ideias, mas querem um escopo quase inteiro e não remunera, então mas eu acho que o encadeamento desse processo, entendendo que ele é importante para subsidiar a existência de uma cultura de concurso, né? Então acho que isso pode partir um pouco da profissão se organizar. Porque uma provocação que eu faço para a mesa era também, eu acho que vale a pena, também outro comentário que eu anotei aqui, que é esse encaminhamento para as instâncias públicas responsáveis desse debate, então, para as prefeituras, a gente tentar fazer uma aproximação nas câmaras municipais, assim, de aonde estão essas proximidades legais, que eu acho que é muito importante a gente abordar isso com uma seriedade política bem delimitada, mas também me preocupa, eu acho que é o que a gente está tentando discutir, é assim, quando a coisa está certa, quando o Estado entrega um termo de referência bem escrito de um profissional que estava dentro envolvido na questão, e será que a arquitetura está sabendo responder a esse momento, certo? Entendeu? Eu acho que é isso que a gente também precisa trazer nesse debate pela responsabilidade da classe. Será que o arquiteto, na hora que o poder público, por milagre talvez, acerta, a arquitetura está sabendo responder à altura? E aí eu acho que um pouco que a gente já discutiu na questão do júri, a composição do júri, eu fiquei um pouco uma dúvida, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão também, podem também, eu não vi ninguém, não pesquei nenhuma mão. Eu tenho uma pergunta para o Romulo, que era, pode ser para a mesa como um todo, uma contradição que às vezes apareceu, que é entre a autonomia e a liberdade, até de não seguir o edital, e a necessidade democrática de envolver outros profissionais, de responder a demandas públicas que são realmente, que estão lá no editais para serem respondidas não tanto com a liberdade que não é irresponsável. Então, um pouco, talvez, falar um pouco sobre isso. Não, acho que é um pouco isso, qualquer coisa eu compreendo. É justamente por isso que eu comentei que é um certo grau de autonomia e a arquitetura não atinge o status de campo de produção cultural, mas é uma disciplina e uma profissão. Então tem essa diferença. Não sou eu que estou dizendo, mas então o concurso ele permite uma certa autonomia, mas a gente nunca vai estar totalmente livre de algumas diretrizes. Entre elas é a responsabilidade com o que se propõe no concurso edital, a responsabilidade de se o negócio for de fato construído, a responsabilidade de arquiteto para com a sociedade e o espaço construído. Então, é só que na etapa de concepção há uma liberdade um pouco maior. Eu lembrei de uma frase que era um complemento, era uma frase que eu gosto de um livro, texto
da Denise Conte Brown, que é sobre a necessidade de combinar, né, a arte e a democracia, e ela comenta uma frase do Louis Kahn, a gente só entende que precisa de um Mozart depois do Mozart desistir. Então tem problemas da arquitetura que não dá para antecipar no edital, talvez, e que o concurso faça aparecer antes da gente imaginar que a gente precisa dele. Pergunta... Sobre essa questão do concurso, e até se for dividido em duas fases ou não, acho que dentro do nosso modelo, né, de concurso que não é remunerado numa primeira fase, acho que sim, numa primeira fase de ideias, acho que vale essa questão mais da autonomia, mais artística do arquiteto, mas quando se pega o concurso de segunda fase, uma segunda fase, acho que tem que estar ciente também que você passa a ter um interlocutor, passa a ter um cliente de tese. Então, você deixa de ter essa autonomia e passa a ter mais responsabilidade e passa a ter de conflitar suas ideias com outra pessoa. Então, acho que é importante entender um pouco isso também nessa discussão de como você pode inovar, ou como você pode ser autoral. Eu acho que esses vários tipos de concurso é um concurso só de ideia, então você pode extrapolar e fazer o que você achar melhor. É um concurso de um posto de saúde, vai ter uma especificidade muito grande, ele vai ter um jurado muito específico, e a inovação talvez esteja ali no tratar o programa da maneira, de alguma maneira inovadora. Então, em suma, acho que a coisa passa muito pela quantidade, principalmente, para a gente ter diversidade de tipos de programa, tipos de concurso, a gente entender que tipo de concurso a gente quer participar, como a gente vai participar, que análise de risco a gente vai fazer. Então, se eu vou ter que chamar um especialista para trabalhar comigo, olha, eu vou ter de saúde, vou ter que chamar um especialista para me ajudar nesse concurso, vou ter que fazer esse cálculo. Um concurso de ideias e eu vou trabalhar no meu escritório com minha equipe. Eu vou fazer com a minha equipe. Putz, eu vou fazer um projeto gigantesco. Você acha que não é um engenheiro? Não vai dar para eu lançar só essa estrutura e imaginar que os caras vão só lançar a estrutura, não vou poder dimensionar tudo, mesmo que no estudo preliminar. Então, acho que também pela escala de cada concurso, tem uma complexidade de equipes. E pelo tipo de demanda, de exigência de cada concurso, você pode dimensionar uma equipe. Então aí você vai dimensionando, isso é só uma ideia, isso é de fato a sério, eu vou ter que pensar nisso a longo prazo. Então, eu acho que primeiro a gente precisa de uma cultura de projeto, e aí eu acho que a gente tem duas pautas, uma pauta externa e uma pauta interna. Pauta externa, tudo bem, a gente tem que discutir como é que vão fazer esses concursos e tudo mais, mas quem vai defender, quem vai trazer essa nossa pauta para o parlamento, para o que for. O concurso tem que estar vinculado à liberação de uma verba, por exemplo, e que tipo de validade tem um concurso do ponto de vista prático. O concurso é legal, mas tudo bem. Só vai ser uma escola, ou vai abrir uma escola, se ela passar pelo processo de concurso público ou não. Então, tipo, quem vai levar essa pauta para quem de fato legisla? É o IAB? É o CAL? Individualmente a gente tem que escrever alguma coisa, entendeu? Acho que primeiro teria de se pensar, do ponto de vista externo, quem faz isso, como faz isso, para criar essa espécie de reserva de mercado. Porque uma coisa que eu acho também, fazendo embaralhar duas coisas, acho que é complicado quando você é um escritório que está começando e está numa situação de crise, por exemplo. Tudo bem, vou inovar, mas se eu tenho 5, 6 concursos por ano, qual o cálculo? Qual o risco que eu assumo quando eu vou inovar e fazer uma coisa muito diferente? Sendo que se eu fizer uma coisa mais ou menos parecida, eu sei que eu estou meio que ali no meio daquele bolo. Vai que me acertam e eu acerto, e eu sou escolhido. Então, assim, acho que talvez a quantidade de concursos e a tipologia de concurso, você consegue também direcionar a sua produção do seu escritório e um pouco da sua investigação. Pô, eu tenho um perfil mais técnico, sei lá, eu gosto da parte mais de saúde, eu consigo
direcionar um escritório com um determinado conhecimento. Porque, tudo bem, tem esses grandes escritórios, startups que pegam N projetos, mas tem equipes gigantescas e também muito flexíveis. Né? Ele contrata, depois vão embora, enfim, ele tem essa capacidade. Pequenos escritórios, não. Você tem ali 3 ou 2 amigos que começam e tem um conhecimento limitado de partida. Então, acho que, primeiro, uma pauta externa, acho que tem uma quantidade crítica de concursos para você conseguir criar tipologias e conseguir estruturar os escritórios de acordo com tipos de concurso, demandas de sua própria capacidade física e financeira, porque o concurso de fato é uma aposta, é um investimento, que não necessariamente ele retorna de forma financeira. E acho que também numa pauta interna, acho que pela quantidade de concursos a gente pode melhorar com o tempo, mas acho que a inovação passa muito por um programa de necessidade, um termo de referência bem escrito. Acho que ele, principalmente, é quem te dá mais plástico para você conseguir tentar inovar de alguma maneira. Acho que quando ele fica aberto, geralmente aparece essa ideia de toda espaços flexíveis, muito livres, e fica aquele caixote, aquele galpão, porque de fato ele responde bem ao termo de referência impreciso. Porque ele é, de certa forma, impreciso. Então, eu não acho que ele esteja, de fato, tão errado. Se o termo de referência é muito impreciso, o programa de necessidades é muito impreciso, você responde uma arquitetura, geralmente, pouco precisa também. Você não consegue, eu vou por esse caminho, porque eu sei que aqui eu consigo articular algo diferente. Você não sabe nem que você consegue articular tendo pouco material, sendo que você também tem um tempo muito limitado para isso. Então, acho que é um processo também. Fazer algo inventivo, se você consegue instalar, maravilha. Mas realmente são processos. E também do ponto de vista do escritório, eu acho que também falta para os escritórios do Brasil um tempo para pesquisa. Tudo bem, claro que tem uma paleta de materiais muito limitado, o FDS tem que fechar uma coisa muito limitada, mas também acho que a gente não consegue, ou não se acha, a gente também não parte para uma pesquisa de materiais, sistemas construtivos, alguma coisa para também responder de uma forma diferente. Acho que as coisas saem muito iguais, porque também a paleta de materiais, de conhecimento, do ponto de vista estrutural, é muito limitado também, acho que por parte dos escritórios. De alguma maneira falta interação com a indústria, falta interação com os demais envolvidos na construção. Acho que isso falta um pouco também na nossa cultura para que haja inovação. De alguma maneira também isso está dentro dos escritórios. Vai da ponta da cadeia, digamos, do processo em si, da legislação até o escritório em si. E tem um tempo limitado, uma pesquisa limitada e também tem um certo conservadorismo, porque de fato... Ok, então ver se eu conseguir... se alguém vai... não, só não sei se eu vou conseguir resolver tudo, mas eu acho que uma coisa que surgiu da fala é um pouco uma divisão temática de concurso, que isso não está, realmente, acho que nunca vi, não conheço alguma coisa tão específica, tipo, concurso de área de saúde tem que ser feito de uma determinada maneira, concurso na área de outra coisa, de outra maneira. Eu acho que responde um pouco o que você falou. Tem mais uma pergunta lá, eu gostaria que o professor fizesse, depois a gente volta com os 2 comentários. Eu vou levar aí. Yo quería colocar la verdad que para mí o debate esse aqui, acho que quando colocamos a visão sobre os concursos, parece que foi reduzida a uma questão de concurso igual a inovação. E por que não se premia a inovação? Eu acho que se estamos falando dos concursos, primeiro que não podemos isolar o concurso do contexto que estamos vivendo hoje na arquitetura. É difícil pensar que um júri responda de uma maneira, por utilizar palavras, diferente ou ao premiar a inovação, se temos um contexto na arquitetura ou nas funções públicas, onde esse processo, eu acho que está tendo um momento de crise, está um momento de transformação, pelo menos, e
simplemente minha colocação era que tenhamos cuidado quando falamos sobre inovação ou questões diferentes. Acho que a nossa maior responsabilidade para com os concursos é ter a responsabilidade no concurso. Seguir o edital ou não seguir o edital, acho que forma parte dessa conversa agora, mas posicionarmos sempre de que o concurso não é simplesmente premiar a inovação ou o que é diferente, que eu sinceramente não entendo exatamente como seria uma coisa diferente a quê. Para mim o problema é que de fato eu não gosto quando num edital aparece buscamos projetos inovadores. Eu acho que isso deveria ser a inovação em tal caso deveria ser uma resposta a uma necessidade específica e não simplesmente a inovação pela inovação constante. Senão talvez a veces focar num problema e tentar resolverlo de maneira responsável, já isso é uma forma de resolver o problema do concurso ou do edital. Vou falar algo que eu acho que Foi. agora voltou. Eu também queria, bom, vou encaminhar as duas perguntas baseadas também nas falas. Eu acho um pouco no texto, Perspectiva do Chão, ele trata em algum momento sobre essa questão também da inovação e da experimentação. Eu acho que é um ponto interessante. Eu queria destacar também, já que vou falar disso, o que a Ana falou sobre respeitar o edital. Eu acho que assim, seguir ou não seguir o edital é uma coisa, respeitar o edital é outra. Então você consegue não seguir o edital respeitando o edital. E eu acho que isso, quando você falou, eu achei uma maneira interessante da gente se apegar a essa questão. O respeito do edital, porque a gente consegue verificar, e aí talvez a questão da inovação surja disso, de uma série, como o Romulo falou, às vezes, da homogeneidade, quando diferentes editais pedem diferentes coisas, ou pedem inovação, ou pedem experimentação, ou pedem alguma solução diferente, e acabam vindo respostas sempre iguais, tanto por parte dos escritórios, quanto pela legitimação que o júri dá a algumas características, como também a Ana falou, a caixa que apareceu 3 vezes no selecionado dela. Então, assim, que respeito é esse ao edital? Se ele foi desconsiderado completamente, nem de não seguir ou não seguir, mas seguir ele de uma maneira que é uma questão que eu acho que a gente pode também levantar. Dá para seguir o edital sem respeitá-lo? Eu inverter um pouco a questão. Se a gente pode não seguir o edital e respeitar, também acontece da gente seguir o edital e desrespeitá-lo. Seguir ele de uma maneira, talvez, como o Felipe falou, banal, de dar uma resposta genérica a questões genéricas. Então, acho que, amarrando uma questão que eu já tinha notado aqui, é um pouco um balanço sobre o excesso de normas e a qualidade da norma. Que eu até tenho uma análise de conjuntura de um psicanalista brasileiro que analisou a questão do problema dos condomínios, até, né? Ele denuncia uma escalada na sociedade brasileira, no caso, de um excesso de normas, de uma necessidade que a gente teve que colocar a norma nas nossas vidas, nas nossas relações pessoais, como uma resposta a insatisfações de outra natureza, satisfações que essas normas não conseguem dar. Então, é um pouco nessa pausa, do respeito ao edital, seguindo ele ou não seguindo. Eu queria um pouco saber a opinião de vocês, principalmente em relação ao comentário da Marina, acho que dessa necessidade de fazer bons editais, se ele significa ter mais regra ou se não é isso, se não é essa a questão. É algum outro ponto. Se quiser também uma para Ana mais direcionada também, é um pouco a questão
Eu até fiquei curioso, vou colocar a questão da caixa. O que aconteceu quando você se deparou que o seu era o único projeto que se diferenciava e como você via, um pouco falar, baseado no que eu falei agora, um pouco como você vê isso. Eu acho que, como chama mais lá do fundo? Que não está precisando disso. Não, Joaquim? Eu concordo com o Joaquim, assim, eu acho que quando a gente não segue o edital, do que a gente está falando? Como assim? Como assim tem uma regra que pauta uma competição e você não vai seguir? Não é isso. Eu acho que tem que seguir, porque se você não seguir, você é desclassificado. O que acontece é que se o edital ele ultrapassa aquilo que são definições do problema para começar a sugerir soluções, o erro está no edital. Eles são feitos por arquitetos que não seguram a mão, que querem, ao mesmo tempo que formulam um problema, já ficar dando respostinha, diquinha de como tem que resolver. Eu acho que é por isso que a gente rompe com os editais, porque eles se apropriam do espaço que é proposto, que é um espaço de investigação de uma determinada, de como se arma uma hipótese para a solução do problema. Essa é a questão de um concurso. Como que você vai armar a resposta a um problema que está circunstanciado. Agora, se ao descrever o problema, aquele texto começa a sugerir encaminhamentos, o erro está no edital. E aí é óbvio que as pessoas vão romper com isso, porque faz parte do concurso você armar um escritório, armar uma certa forma de responder aquele problema. Como a gente tem uma prática evasiva de concursos, os textos têm esta imprecisão. Esta é a imprecisão do texto. Não é a falta de documentação, até porque a gente tem o Google, a gente pode, enfim, ir à busca de outras informações. O que eu acho é que os textos mal escritos são aqueles que invadem o campo criativo, o campo do momento mais investigativo, no sentido de propor soluções, porque ficam extrapolando a simples descrição de um problema e passam a criar valores e valorar aquilo que é mais importante ou menos importante do problema. A gente precisa se segurar quando escreve um edital, a circunstanciar o problema e deixar a valoração para quem vai fazer a proposição. E é isso que deve ser julgado. Né? Quais são os valores das boas articulações de questões para resolver o problema? Está na implantação, está na solução inovativa técnica, está na reestruturação do programa, né? Enfim, aí cada um arma o problema por onde achar que é mais coerente. Então, eu acho que talvez a pergunta seja mal formulada nesse sentido. Como é que a gente pode ganhar concursos diante de maus editais? Essa que é a pergunta. Porque, no fundo, os editais têm má qualidade de formulação de problemas. E aí eu acho que tem uma questão institucional. Assim, como o CAL é novo e o IAB, muitas vezes, não está incluído por uma série de problemas que não tem a ver só com o IAB, mas que tem a ver com a circunstância de quem formula os editais, a gente não tem uma cultura de apoio, de supervisão desses textos, para que se garanta que esses textos se restringam a determinados termos que são só de circunstância do problema, e não de resolução dele. Essa é a minha opinião, mas agora, assim, eu não tenho uma opinião muito pessoal, na medida em que é a minha experiência que está aqui balizando o que eu estou colocando. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que continuar fazendo. Agora vamos ter outras pessoas, ter gestores para discutir isso, né? Como é que é a formulação dos concursos dentro das secretarias, dentro do governo, né? Como é que se pauta? Chamar pessoas que fizeram isso para a gente conversar sobre esse assunto. Como é que se formula um edital a partir de dentro da gestão pública, né? Não sei, eu acho que o problema de tudo, no fim, está totalmente na automatização, né? Assim, a inovação,
eu não concordo que ela seja uma questão de material, como é feita a estrutura, se a planta é quadradinha, redondinha, triangular, entendeu? Eu acho que isso a inovação ela pode vir de diferentes formas, né? Desde uma associação programática, de você não receber uma lista de programas lá, que você tem que ter área de convivência, o depósito, não sei o que lá, tem que ter tantos metros para direito e tal, e aí responder automaticamente essas questões sem pensar, né? Tipo, aquele texto do Rui Kahn, eu acho que na conversa com estudantes, que fala sobre a interpretação do programa, né, que chega como um momento chave do projeto. Então, eu acho que é isso, que o edital é a base e tal, mas ele é uma base a ser interpretada, né, de pensar o que são as coisas que estão lá. Então, acho que a inovação pode vir das pequenas coisas, não necessariamente de usar um material que nunca foi usado, mas usar de uma forma diferente, talvez. Não sei, acho que é isso. Mas, sei lá, porque você vê assim, quando a gente fala disso, né, normalmente ilustrado por uns projetos super high-tech, paramétricos, eu não acho que é um problema formal, entendeu? É isso que eu queria dizer. Tipo, não é um problema de romper com a nossa tradição arquitetônica, começar do zero. Eu acho que a inovação, ela vem desde o partido, e tudo é uma posição política, né? Desde do partido da implantação da relação com a rua até a escala humana que você escolhe para colocar na frente, para apresentar esse projeto. Né? Eu concordo com o ponto de que a inovação pode vir de diferentes formas, mas só para complementar o que o Joaquim falou, eu não acho que o problema seja a falta de inovação nos resultados. Acho que o maior problema é quando consegue identificar uma repetição sistemática de respostas e uma similaridade curiosa entre elas, em inúmeros concursos. E é isso que o texto do Fred, do pessoal de Campinas e do Dileca questiona. Eu acho que o problema não é a inovação formal, usar sistemas parametrizados, a arquitetura high-tech. O problema é essa sistemática das propostas e talvez não seja nenhum respeito ao edital e também está seguindo, no fundo, o edital, mas está seguindo uma série de paradigmas que estão colocados só. Não sei. Uma questão que eu me coloco. Mais uma pergunta, como está o tempo? Podemos até abaixar no meio? Tá aguenta, gente? Então vamos ouvir uma pergunta, vamos ver se vai dar tempo para mais. Então, não, na verdade eu queria comentar só porque eu vejo que de novo, acho que voltou um pouco a discussão, né, essa coisa da inovação, né, uma discussão que voltou mais uma vez, e eu concordo bastante com o Joaquim e concordo também com o Felipe, que falou há um tempo atrás também. Eu acho que na verdade mesmo, o grande problema não são tanto os resultados dos concursos, que acho que claramente tem grandes avanços que a gente pode fazer, eu acho, com relação à satisfação que a gente tenha com esses resultados. Acho que tem muito a evoluir, na verdade, no futuro, mas eu acho que o grande problema que a gente tem que sempre comparar os projetos sem concurso com os projetos com concurso. Né? Eu vejo, por exemplo, esses exemplos de Brasília, né, das unidades habitacionais e tal, que muita gente fala, poxa, são sempre muito parecidos, sempre muito iguais e tal, mas quando a gente compara esses projetos com projetos que não foram feitos com concurso de habitação no Brasil, aquilo está com uma qualidade infinitamente superior.
né? Por mais que entre eles não haja tanta distinção, não haja tanto crescimento, assim, quanto uma arquitetura assim, nossa, realmente mudou o paradigma da habitação no Brasil. Mas já é um grande salto, assim. Quando tem concurso, acho que já é um passo bastante um avanço. Eu só queria trazer, talvez, esse pé no chão, assim, talvez. E, claro, acho que a discussão de como melhorar os concursos é pertinente, mas eu acho que realmente o que está faltando é mais concurso para a gente conseguir ver mais diferença também. Fazer um apontamento da minha parte disso, depois de passar para a mesa, que também tem uma questão no texto que a gente levanta. Um é a diferença entre prêmios e concursos. Às vezes a gente fala, tal foi primeiro lugar. Mas primeiro lugar no quê? Prêmio ou concurso? Então, a partir dessa, a gente tentou diferenciar isso, o grupo tem trabalhado, e a gente percebeu uma certa contradição assim, nos resultados dos concursos, no sentido de que primeiro, segundo e terceiro lugar, por uma semelhança entre os projetos, acabavam transmitindo uma narrativa no seguinte: este é o melhor, este é semelhante com o primeiro e ele foi quase melhor, e o terceiro é semelhante com os demais e ficou em terceiro lugar entre os melhores. E aí a gente perguntou assim, por que não, ao invés de evidenciar semelhanças que disputaram por uma coisa, os concursos não têm como prática, primeiro, né, ser uma proposta, o segundo lugar, ser uma proposta radicalmente diferente do primeiro, porque isso conseguiria documentar melhor ideias conflitantes que tiveram em pauta naquele concurso. Então, uma própria lógica de premiação desse concurso, já que o segundo, terceiro e quarto lugar, eles servem assim, como uma amostragem do que foi feito, por que eles acabam se referindo ao primeiro lugar e não, como alguns concursos que a gente pôde analisar a totalidade dos inscritos, às vezes isso não acontecia. Então, acho que um pouco na questão da inovação, da diferenciação, do novo e tal, que a gente está com o Thiago, era um pouco, às vezes, como que essa cultura de projetos dos concursos ainda tem essas formas de funcionamento, essas formas de pensar, que a gente pensou que vinha um pouco da tradição de prêmios do Brasil, um pouco de você premiar uma determinada, que às vezes não se limita a uma linguagem, mas se limita a uma concatenação de resposta de programa, ligado a uma forma, ligado a uma linguagem e tal. Então, não sei se vocês querem fazer um comentário. A gente pode já encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, queríamos finalizar, então, agradecendo muito a presença de todos, dizendo que nosso intuito, o intuito do grupo ter procurado o IAB, o intuito do IAB ter abarcado sim, uma atitude crítica, mas de forma alguma é uma atitude contrária aos concursos, e a gente pegar o que a crítica tem de mais tradicionalmente enriquecedor, é justamente tensionar as formas como elas têm sido feitas para que emerjam possibilidades, transformações, ações, emergências de atitudes que a gente tem que tomar para salvar esse método como um método válido e importante para nós. Então, agradecer muito os convidados que responderam, fizeram muitas colocações muito inspiradoras, eu procurei anotar todas. A gente vai tentar produzir documentos a partir dos encontros para que eles fundamentem nossos próximos encontros e próximas ações. Obrigado ao público, obrigado ao IAB pela recepção, por acolher esse negócio. Quem está aqui, quem se viu muito está animado, associa-se ao IAB também. Na verdade, na verdade, são dois convites. O primeiro, a gente que está aqui enquanto diretoria do IAB fica super feliz porque a gente sempre se colocou
desde o início da nossa gestão, como uma plataforma aberta, né, onde os arquitetos possam trazer as suas demandas e o IAB funciona como uma plataforma onde essas coisas se realizam. Então, primeiro, é um convite para que isso aconteça mais vezes. O IAB é uma produção coletiva, sem sombra de dúvidas. E a segunda questão é justamente que os arquitetos, cada vez mais, a gente faz esse apelo, esse convite, entendam a importância de se associar ao IAB, para que o IAB esteja cada vez mais forte. A gente tem um histórico de muitas dívidas, então o IAB tem problemas financeiros, nossa gestão tem conseguido lidar muito bem com isso, mas a coisa é sempre muito apertada. E a gente está dividindo em 12 vezes sem dívidas. É que nem Netflix, você vai lá no site, passa no cartão, depende do tempo de formado, é super baratinho. Né? Para quem é estudante, então, é super baratinho. E é uma forma de contribuir para o Instituto, contribuir para que a gente consiga fazer sempre as coisas acontecerem. E, de qualquer forma, sejam sempre bem-vindos ao IAB. Obrigado. E obrigado a toda a mesa, obrigado a toda a pessoa.